Estou sentindo aqui, esperando a mulher gravar. Tá gravando? Já está gravando. Não escutei a vozinha dela. Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em 25 de janeiro, em dia 126, tópicos em relações internacionais. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que estão atualizadas no Moodle. E tem uma proposta que, se vocês aceitarem, acho que vai ser super divertido, que é a gente fazer uma aula de análise de conjuntura desse momento que a gente vive. É um momento incrível, tem tanta coisa acontecendo que a gente mal tem tempo de processar. E eu fico me sentindo, eu gasto horas tentando me informar, né? E para quem também gosta desse assunto, e eu imagino que se vocês estão fazendo essa disciplina, alguma coisa vocês devem gostar, eu tenho essa conta no Twitter, no X, né? Em que eu fico repostando, né, Tony? Psicopaticamente, tudo que eu vejo como relevante, até para documentar, né? E algumas dessas coisas que estão lá eu vou colocar no observatório para dar margem de opções. Então, eu queria primeiro né, compartilhar com vocês o que está aqui no Moodle. Então, essa atividade avaliativa, por falhas minhas, né, eu achei que era melhor prorrogar esse prazo para vocês terem, mas quem não fez ainda, algumas pessoas já fizeram, já me mandaram e já uploadaram aqui, ó. Eu fiz isso há 2 minutos, né? E tem gente que está tão ligada que já fez esse upload, né? Lembrando que esse resumo padrão mínimo aí de umas 3 páginas, e olha, 3 páginas com espaçamento 1,5 é bem razoável, né? Mas eu queria que o resumo cobrisse todo o, o, o capítulo, tá? Todo o texto. Ou seja, se você está falando lá da primeira parte e já chegou nas 3 páginas, não para aí não, porque eu prefiro que você fale um pouquinho de cada um, né, do que falar muito de poucos e não completar essa trajetória. Tá certo? Vamos padronizar isso aqui, ó, Times 12, que eu acho que é mais universal, né? E aí você vai salvar o seu arquivo, né, com este padrão, né? Resumo, Tony Guimarães, né? Aí você faz o upload e é isso. Lembra que aqui não é uma resenha, ou seja, você não é obrigado a fazer uma reflexão crítica sobre as coisas que você está estudando, está lendo. Mas é óbvio, né, que eu ficaria muito feliz se vocês fossem capazes de fazer reflexões, especialmente no que se refere a. Você se lembra das nossas primeiras aulas, em que a gente tentou criar-se uma carapuça, uma armadilha, né? Uma armadura, desculpa, para a gente analisar esses textos de relações internacionais com a capacidade crítica de entender que, às vezes, a, a metodologia adotada parte de certos pressupostos que são passíveis de questionamento. E nós, do direito, né, às vezes a gente olha para esse academicismo com um certo ceticismo, e eu diria até, Arthur, que nós, em Ouro Preto, ainda somos um pouquinho mais pragmáticos, ainda a gente muitas vezes acha que uma coisa é borracha, né, como vocês falam. Então, às vezes, quando o professor apresenta um material didático, os alunos se sentem, especialmente quando é aluno de começo de curso, como é o caso de muitos de vocês, eles se sentem meio compelidos ou incentivados a adotar aquilo como se fosse uma
uma verdade, uma coisa... Eu sei que vocês são de uma geração... Oi, Beatriz. Que já não tem tanto isso, mas eu queria prepará-los para poder fazer uma leitura crítica dessas coisas e não uma leitura passiva de pegar esse conteúdo e repeti-lo, né? Mas, de qualquer maneira, essa é a nossa proposta. Ou seja, fiquem livres para também fazer os seus comentários, tá? Esse é o momento que você está crescendo para além do texto que você está lendo. Então, eu não quis pedir uma resenha, porque para um artigo que é uma panorâmica sobre esse campo de conhecimento, a resenha não seria o instrumento adequado, mas não impede você, por exemplo, falar que você concorda com algumas posições do realismo, mas também simpatiza com outras do liberalismo, tá? E o mais importante que eu queria que vocês tirassem deste artigo, pessoal, eu estou falando aqui, Júlia, de coração, existe uma... Como é que eu falo? É como se fosse um tipo de afiliação teórica paradigmática que, às vezes, se põe no meio acadêmico como se fosse meio que obrigatório, sabe? Você tem que escolher se você é Galo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, você tem que... E aí o pessoal acha que tem que adotar um referencial teórico e, a partir daí, não reconhecer o valor dos outros e criticar os outros e tentar fazer uma força para passar o pano para o seu, ressaltando as qualidades, ignorando as fragilidades, entendeu? E se eu pudesse resumir o que eu quero que vocês tirem dessa parte teórica, é o seguinte: a grande, digamos assim, Arthur, contribuição dessa abordagem da pós-modernidade, que é passível de uma série de críticas e também uma série de elogios, mas eu acho que o mais importante é resumido nessa frase: incredulidade perante as metanarrativas. Incredulidade perante as metanarrativas. Ou seja, vou botar aqui que eu fico olhando mais para vocês. Vamos ler todo mundo, aprender o que todo mundo está falando, entender, dialogar, mas sem preocupar com o estabelecimento de uma verdade que é inquestionável, de uma solução mágica para tudo e para todos, em todos os momentos, uma explicação absoluta, sabe? Porque isso seria ingênuo, né? A gente escuta as narrativas, mas são várias, e tira o que a gente pode tirar para cada uma delas. Então, por exemplo, o realismo é um paradigma muito útil para a gente analisar os conflitos entre as grandes potências, relação de poder, disputa e tal. Mas ele é muito ruim para explicar por que os países fazem comércio entre si, por que tem cooperação. Ele parte do pressuposto do conflito. O liberalismo, por sua vez, ele tem dificuldade para explicar os conflitos, ele explica o comércio, as organizações internacionais. Então, assim, o que eu quero dizer é que cada grande corrente teórica das relações internacionais, e aí tem várias, teoria crítica, a escola inglesa, construtivismo, todos oferecem uma contribuição. Não se sintam compelidos a ter que escolher um em detrimento do outro. Sabe uma coisa que acontece muito? É a pessoa achar que a última teoria, Carolina, é a mais correta. É como se fosse uma evolução. A gente no começo era besta, aí foi aprendendo. Aí o paradigma mais recente é o mais certo. Todo mundo começa realista e acaba pós-moderno, sabe? Não acho que essa é a melhor compreensão desse processo. A diversidade
de correntes teóricas tem muito a ver com a diversidade de objetos de estudo. E, a partir daí, as metodologias que são utilizadas para estudar esses enfoques. A ideia de que o fim justifica os meios, no meio acadêmico, é assim, aquilo que você quer estudar, ou seja, o fim, é o que vai definir o meio pelo qual você, a metodologia pela qual você vai tentar chegar no conhecimento sobre aquele objeto que você quer estudar. Então, são metodologias diferentes, são objetos diferentes, conceitos um pouco diferentes. E não é futebol, não tem que ter um que ganha e o outro que perde. A gente pega um pouquinho de cada um, do que a gente acha bom, e aplica naquilo que cabe. Em certos momentos, vai ter um paradigma que vai ajudar a entender uma coisa. Vou dar um exemplo contemporâneo. O realismo ofensivo do Mersheimer, ele é uma corrente teórica que ajuda a explicar como que as grandes potências tentam se tornar hegemônicas e usam de todo o seu poder, as suas capabilities, né? Capacidade, para diminuir a concorrência, sabotar os adversários, enfraquecer os inimigos, para se tornar cada vez mais consolidada a sua hegemonia. O realismo ofensivo explica, então, muita coisa que está acontecendo agora. Mas não explica, por exemplo, como é que existe uma comoção global entre pessoas como vocês e eu, que vem uma foto. Gente, tem uma foto que eu estou impactado. Eu vi tanta imagem terrível nessa. Mas tem uma foto, vocês viram? É tipo de um pai puxando a mão da filha, mas a mão está desconectada do. Ou seja, o corpo ficou e a mão. Existe um tipo de identidade ao redor do mundo entre pessoas que se solidarizam e que se identificam nisso, que não é algo explicável pelo realismo. As duas coisas existem. Então, assim, não são correntes necessariamente excludentes. Por quê? Porque cada uma acaba analisando um objeto um pouquinho diferente do outro, sabe? Então, essa é a coisa que eu queria que você... Não se sintam... Quando eu tive meu primeiro semestre, pessoal, no Introdução ao Estudo do Direito, a gente viu a sucessão de escolas de pensamento jurídico. E a cada uma que aparecia, ela parecia mais sedutora do que a anterior. Vocês estão tendo isso também? E essa sessão... Veja, a gente acaba de sair do Enem. No meu caso, eu sou velho, né? Então era vestibular. Aí você tinha uma pergunta e 4 alternativas. Uma está certa, as outras estão erradas. Certo, errado, absoluto. Aí quando a gente entra no primeiro semestre, tudo filosófico, etéreo, abstrato, e a gente pergunta qual que é o certo, professora? É o positivismo? Sabe? E aí não tem um certo. O Foucault, que estuda essa coisa da genealogia do saber, né? Ele vai dizer que em certos momentos tem certas condições, inclusive políticas, que fazem com que certos paradigmas consigam se consolidar em certas estruturas, por exemplo, acadêmicas ou governamentais, e outros ficam menos visíveis e tudo. Mas isso é uma circunstância da realidade, não da validade intrínseca da teoria somente. Então é isso. Percebam a riqueza teórica da
teorias, eu insisto muito no plural, das relações internacionais. Bom, essa, então, é a nossa primeira... Alguma dúvida sobre essa atividade? Eu mandei para vocês o arquivo sobre o qual vocês vão fazer o resumo. Esse arquivo também está aqui. Uai, está aqui? Como não está aqui? Eu acabei de botar. Juro que eu tinha botado aqui. Eu tenho que ficar de outro lugar. Alguma coisa deu errado. A minha navegação no Moodle, ela ainda é meio tosca, sabe? Mas eu vou colocar aqui também, né? O arquivo que eu mandei para vocês primeiro. Tá? Então, vocês vão fazer um resumo no Word e clicar aqui e fazer o upload do arquivo funcionando. Quem não fizer o upload, não vai ter a nota correspondente. Veja, eu não vou fazer uma análise crítica, tipo, nesse aqui você errou, nesse aqui. Eu queria que vocês lessem, e para vocês lerem eu vou remunerá-los academicamente com esses pontinhos, tá certo? Então, facinho, 3 pontinhos, já tem 8 aqui, né? Bom, a segunda atividade avaliativa, ela envolve o Observatório de Relações Internacionais, que a gente pode clicar aqui. Ué, não foi não? Mas... Oh, gente, eu fico achando que eu vou mostrar um negócio que vai estar tudo certo. Por que não deu certo? Tem um link aqui, ó. Está escrito que é o link. Adicionar um link. URL. Agora eu não estou entendendo. Agora foi. Agora foi. Tá? Aí eu coloquei aqui nossas aulas, mas tem muitas coisas também. E eu vou colocar muito mais, prometo. Porque eu estou com uma pilha de coisa para atualizar aqui. Aí qual que é a ideia? Vocês entram aqui e fazem um comentário. Ó, já tem. Ei, Maria Clara, você é danada, hein? Rafaela, gente, vocês, com todas as minhas falhas, vocês vão lá e ainda assim fazem tudo. Vocês são foda. Quando vocês chegarem no 8º período, quero que vocês me lembrem. Olha, eu sou daquela turma lá de 2003. Olha que legal, né? Muito bom. Então, são 4 atividades. Às vezes, eu me sinto meio besta ensinando vocês da geração Y, né? Não, vocês são Z, né? Z. Mexer na internet, o tiozão aqui que não sabe botar o negócio direito. Né? Mas, enfim, eu só quero que todo mundo entenda. Aí são 4. Aí você, por exemplo, no meu... Deixa eu tentar fazer aqui no meu... No meu computador, só para ficar bem claro. Eu vou pegar um negócio desse aqui de print screen e vou lá colar, printar o comentário. Aí eu vou, tipo no PowerPoint ou no Word,
Vocês estão vendo tudo isso que eu estou fazendo? Não, né? Aí eu colo aqui. Aí eu colo 2, 3, 4. Aí eu salvo esse arquivo e faço o upload dele com os 4 comentários, entendeu? Por quê? Porque vocês têm 5.000 opções de comentário. E se você fizer o comentário num negócio lá para trás, eu vou ter que ficar procurando isso. É mais fácil fazer assim, porque aí fica tudo no lugar onde vai ficar a nota. Então, não existe um comentário errado. Por quê? Porque não se trata, Jenny, de uma... Como é que eu falo? Uma pergunta para a qual existe uma resposta certa ou errada. Tem um vídeo ou um arquivo, vou botar uns cartões, e aí eu quero que você reflita. Meu objetivo, Tuane, é que essa aula ela não fosse muito teorética. Eu queria que vocês vissem a vida como ela é, entendeu? E comentassem essas coisas contemporâneas em um espaço acadêmico. Se você falar que a Terra é plana e tudo, eu vou ficar meio decepcionado, mas eu não vou censurar, a menos que se fale alguma coisa que possa trazer um problema para o FOP, porque esse site é vinculado ao FOP. Por exemplo, tem que matar os fulaneros, aí não dá. Não pode incitar crime, essas coisas assim. Mas não tem censura de ficar falando, né? A gente vive um momento incrível de censura direta e indireta. Nas redes, no jornalismo, eu nunca vi. Aliás, essa foi uma razão pela qual eu estou pensando, vou fazer esse trabalho, que é Narrativas do Direito Internacional, em que a gente vai analisar o que a mídia diz, né, de uma maneira metodologicamente sistêmica. Então, dá. Então, eu tenho que voltar por aqui e aqui. E aí, a terceira atividade vai ser uma prova no Moodle. E vou dar 3 dias para você fazer essa prova. Essa prova vai ser com relação às questões que foram discutidas nas aulas e nas apostilas. E vocês podem consultar tudo, mas eu não vou perguntar nada que eu não tenha eu mesmo falado, entendeu? Se fosse possível, eu sei que quando eu falo isso parece ingênuo, Maria Clara, mas eu queria que vocês tentassem fazer isso sozinhos. É uma prova fechada, objetiva, né? Porque, às vezes, um aluno, Vitória, tem preguiça dessa matéria, só fez porque o professor é muito relaxado e todo mundo passa e tal. E aí ele pede as respostas para o colega, que entrega tudo pronto. Assim, veja, essa matéria não vai cair no Enem, na OAB, né? Isso aqui é para vocês amadurecerem academicamente, intelectualmente, no sentido de uma cidadania global, sabe, Tony? Espírito crítico, né? Capacidade de entender esse mundão que a gente está inserido, que é muito complexo. Então, eu queria mais que vocês aprendessem do que vocês passassem, seja de que jeito for. Então, por isso que eu dei bastante tempo e tal, e vou deixar a prova aberta no muro. Agora, tem uma coisa que eu fiquei sabendo que eu não sei exatamente como lidar, que é o seguinte. Imagina, Maria Clara, que você... Quem é o aluno de período mais antigo aqui? Tem muita gente novinha. Tem alguém mais velho fazendo essa disciplina? Me ajuda aí. Alguém? Alguém do 4º período? Eu sou do 4º. Eu sou do 5º. Tuane, Arthur, Tuane, Ana Júlia, vocês já fizeram provas pelo Moodle? Já. Quando você... A prova tem um tempo, né? Para você fazer. Tem. Aí, vamos dizer que no meio desse tempo você tem que sair da prova para, sei lá. Quando você sai, a prova continua aberta? Você continua, ou sei lá, salva ou perde? Então, depende. Tem umas que podia voltar. Como é que é isso, entendeu?
Tem umas que podia voltar, outras que não podia voltar. Como é que eu faço para que vocês possam voltar? Você sabe dizer? Nossa, aí, eu Ó, sei. eu vou mostrar Eu para acho que vocês você aqui. pode registrar a prova que pode ter mais de uma tentativa, Pois é, mas isso aí. Quem falou isso? Tuane. Ô, Tuane, isso aí não dá uma chance de. Sei lá, a pessoa faz a prova, aí compara com outra e descobre que fez tudo errado, aí volta lá e faz uma outra prova com outras respostas. Mas, professor, qualquer forma vai dar a chance de fazer isso. É, Não tem como retirar essa chance na prova online, assim. eu não quero preocupar muito com a contra-espionagem, sabe? Então, acho que assim, uma perda de tempo também. Mas, aí, bom, enfim, até a gente fazer a prova, eu descobri isso, tá? Porque eu quero que vocês tenham tempo para não ter que fazer a prova correndo, para não ficar aperreado com pegar a resposta do outro e tudo, né? Então, Mas eu acho que como você vai colocar a prova que ela tem um prazo para enviar, eu acredito que a gente vai entrar uhum. e vai poder fechar e sem salvar, entende? Mas Sem depois fazer o você volta envio. depois, está zerada a prova? Você não marcou nada quando você volta? Aí eu não tenho muita certeza. Tá. Mas isso Vamos fazer assim? Ô, eu Tony, acho você que as sabe que você me pessoas também ajuda. anotam, Você sabe acaba que você que me anota. ajuda. Eu faço uma prova aqui, só de teste, aí a gente combina um horário, você entra, tenta fazer e sair, e a gente vê o que acontece, para não Pode dar ser, problema para os outros. Você me ajuda, Tony? ajuda. Você é muito prestativo, viu? Muito obrigado. Então tá. Então a prova vai estar disponível no Moodle e as apostilas e as aulas também estão aqui, tá? Lembra que quando tem, por exemplo, essa aula aqui, aí você vai lá, ó, é engraçado, vocês estão vendo? Aqui já foi direto para o YouTube, né? Aí, ó, você vai assistir essa aula, você vai fazer ó lá, pronto, Melissa, Thaís, né? Todo todo mundo já está presente, né? A presença está aqui, ó. A presença está aqui, viu? Quem ainda não comentou, né? Assiste a aula e bota lá, né? Numa matrícula qualquer. Se você também quiser aproveitar esta aula aqui para fazer atividade que é o comentários do observatório, pode. Metade dos quatro comentários, dois são sobre alguma coisa da aula. Lembra? Não é sobre a aula inteira. É um negócio que eu falei que você achou interessante e aí você comenta isso. E 500 caracteres, eu acho, não, assim, é um parágrafo, tá? E aí, Samuel, tudo bem? Bom te ver. Bom, então é isso. Aí, se vocês me permitirem, eu queria fugir um pouquinho do protocolo e usar esse momento para a gente falar sobre esse. Cadê, gente? Esse momento incrível que a gente está vivendo. Mas eu queria muito, muito, ô Vitória, Samuel, Arthur, Júlia, Tuane, são os nomes que aparecem aqui para mim, tá? Que a gente pudesse fazer isso no formato mais de uma conversa do que uma coisa unilateral de uma aula. Vamos fazer isso, vamos quebrar esse gelo, vamos deixar de frescura, né? Eu sei que os alunos no começo do curso, às vezes, eles vão tateando a aula para ver como é que é o professor. Tem professor que detesta ser interrompido, tem professor que não gosta de pergunta, tem gente que se sente ofendido se um aluno faz uma. Vocês acham que eu sou assim? Não sou, de coração.
E, às vezes, né, Tony, o aluno traz uma coisa que é sensacional, contribui para caramba, e por timidez. E aí eu quero dizer um negócio para as mulheres. Os homens falam cada bobagem, com uma desenvoltura, uma cara de pau danada. Às vezes as mulheres são tão mais cientes, conscientes, inteligentes, fundamentadas, mas não falam. Então, eu queria convidar as mulheres para se lançarem muito, sendo muito bem-vindas aqui, tá? Não deixe os homens falando besteira sozinhos, não. Ajuda nós a avançar, né? Inclusive, tem uma corrente da teoria das relações internacionais, que é o feminismo, que analisa as relações internacionais por um ângulo que é muito inovador para muita gente, que é assim, esse sistema de não só de políticas externas, mas de como pensar a política, as relações internacionais, velho, é muito ligado a esse sistema patriarcal, machista, esse padrão de comportamento masculino que se projeta nas políticas externas. Que se as mulheres estivessem carregadas, as coisas seriam um pouco diferentes. Então, eu acho isso muito interessante e enfim, quero que vocês participem, tá? Aí, eu tenho uma dúvida com relação a... porque é tanta coisa. Eu quero chegar nos principais problemas que estão acontecendo hoje. Mas para chegar nisso hoje, eu preciso fazer um pequeno recuo histórico. Só que às vezes eu se empolgo demais. E aí vocês me chamam de volta para a Terra para a gente não deixar de falar do importante. Pode ser? Então, o que eu queria dizer é o seguinte. E aí, Beatriz? Ao longo da história das relações internacionais, e nós vimos isso em profundidade, é muito comum que quando havia grandes guerras, havia uma grande redistribuição, Pietra, desta coisa que a gente está acostumado a pensar. Boa noite, Beatriz. Imagina. Inclusive, eu vou postar aqui no Moodle um vídeo que eu gravei sobre o processo que a África do Sul está movendo contra Israel na Corte Internacional de Justiça. A gente gravou esse vídeo ontem e eu quero compartilhar com vocês. Bom, em vários contextos, então, a gente tem situações em que um povo com uma identidade, com um tipo de governo em um determinado local, passa a ter a sua, vou falar de maneira lata, soberania subjugada por outras potências que, no contexto da guerra, acabaram acertando entre elas que aquele povo, com aquele governo, naquele território, passaria a estar submetido à autoridade de um outro país, de uma outra potência, mais militarmente capaz de se impor sobre esse povo, com esse governo, nesse território. Então, a gente vê exemplos absurdos com o tamanho da frivolidade, com a tranquilidade com que as grandes potências tratavam povos e territórios e governos como se fosse mercadoria, como se fosse venda de imóvel. Ah, você fica com a fazenda lá, eu te compro a casa aqui, sem levar em consideração o povo, o governo, né, daquele território. Isso aconteceu várias vezes. Países eram criados, países eram destruídos, e o direito internacional tem alguma coisa de papel nisso por dar a legitimação estruturante para que isso seja uma narrativa de justificação. Por quê? Falar só porque eu ganhei a guerra vai ser assim, pronto, é feio. Nos livros de história não fica muito legal. Então, a gente tem vários cenários
ponto que eu queria chegar é que, no fim da Segunda Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, já aconteceu uma série de mudanças que se referem ao esfacelamento dos impérios que foram derrotados, e esses impérios que tinham autoridade sobre vários povos com identidades diferentes, várias, vamos chamar assim, nações, acabaram ganhando o que, no plano internacional, a gente chama de soberania. Passaram a ser não apenas uma parte de um império, mas um Estado soberano por si, ainda que com algumas fragilidades, especialmente no começo. Quem virava um Estado soberano e quem não virava era, Bárbara, consequência de uma série de circunstâncias que, vamos dizer assim, não são científicas, são políticas, são históricas. Vou dar um exemplo. Os curdos tinham uma identidade, era um povo no território, mas eles não conseguiram se afirmar internacionalmente como um Estado no sistema internacional. Até hoje eles lutam por isso. Então, por outro lado, tem coisas que não eram exatamente um Estado, mas que foi conveniente para as grandes potências. Não era um povo organizado no território, mas as potências achavam conveniente fazer com que fosse por motivos, inclusive, de exploração posterior. É o caso, por exemplo, da Jordânia. Tem uma frase cruel com o país que diz assim: a Jordânia foi criada numa tarde, porque franceses e ingleses, desenhando os mapas que lhe atendiam com relação a... Você se lembra do Tratado de Tordesilhas? Sim. Tem alguma coisa, Tuane, mais cara de pau, pretensiosa, absurda, sem noção, do que dois países falarem assim: não, vamos dividir o mundo aqui no meio, daqui para lá, tudo que houver, que venha a ser um dia descoberto e tal, vai pertencer ao rei de Portugal, e daqui para lá, da Espanha. Tá louco? É assim que funciona. Imagina. Narrativas do direito internacional. Bota isso no tratado, o Papa benze. Então, assim, isso não é uma coisa nova. Mas, no contexto da Segunda Guerra Mundial, vários estados, na primeira e depois da segunda, vários estados foram assim consolidados. E, muitas vezes, as potências vitoriosas nas grandes guerras estabeleciam sistemas de governo nesses novos estados que eram sistemas que eles controlavam. Por exemplo, a Arábia Saudita, a família real saudita é 1%, é do grupo étnico, o Wahhabita, né, religioso, que é 1% da realidade da Arábia Saudita. Eles só se mantêm no poder, pelo menos no começo, porque o forte apoio dos Estados Unidos neste combinado. Eu garanto você no poder e você me garante essa lealdade e o fornecimento de petróleo que a gente precisa para a gente desenvolver baratinho. Né? E os países que não entraram nessa linha, como o Irã, que teve a audácia de uma democracia parlamentarista, republicana, democrática, decidiu democraticamente nacionalizar o seu petróleo, que era explorado pelos estrangeiros, especialmente pela Inglaterra, através de uma empresa que hoje chama BP, com um lucro ínfimo para ser o dono do negócio em relação a quem explorava. Aí o Irã fala: não, o Brasil fez a mesma coisa. O petróleo é nosso. É nosso. E aí a Inglaterra falou: Cia, tem um comunista lá no Irã, aliado com o União Soviética, vamos derrubar o governo dele, vamos botar um imperador, um chá, que, como nós botamos ele lá, ele vai ser nosso aliado, não vai dar problema para nós. E vamos apoiar esse imperador, esse chá, para que ele elimine brutalmente qualquer oposição, para que continue esse esqueminha legal. Matou toda a oposição, exceto um líder religioso que estava em exílio em Paris. E quando esse regime colapsa,
essa é a liderança que tinha, e a Revolução Iraniana, que era para derrubar um Shah, acabou ganhando conotações de uma revolução islâmica. Repito, ela não era islâmica no começo. Ela se tornou. Tá? Então, vai acontecer dessa projeção de poder das grandes potências sobre esses novos e frágeis e pobres estados, muitas vezes corrompíveis, porque as pessoas que estavam lá no poder, muitas vezes tinham ganhos pessoais para favorecer esquemas em detrimento do seu povo, em benefício de interesses estrangeiros. Isso aconteceu em todo mundo, inclusive no Brasil. Um dos arranjos internacionais que foi muito exótico, complicado, foi um arranjo relacionado ao que fazer com o que era o Império Otomano, que perdeu a guerra, e que quem perde a guerra já sabe, seu território vai ser repartido, dividido, enfraquecido. Para ganhar o apoio dos árabes, que são muçulmanos, mas que não são túrquicos, que também são muçulmanos, mas não são árabes. Assim como não são persas, que também são muçulmanos, mas não são árabes nem turcos. Nós vimos essa aula no começo do curso, vocês lembram? Então, a ideia era: ei, árabes, líderes árabes, vocês estão aí subjugados pelos turcos, vamos ajudar a gente nessa Primeira Guerra Mundial a derrotar a Turquia, e vocês vão ter os seus estados, nós vamos reconhecer vocês como estados soberanos, vocês vão participar da sociedade internacional, vocês vão ser soberanos, você vai ser o rei. Então, essa promessa ganhou o apoio militar dos árabes contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, e foi importante. Só que, ao mesmo tempo, Elisa, que eles prometeram para os árabes a criação dos estados árabes, eles também prometeram para judeus a criação de um estado no território chamado Palestina. Palestina é um território que tem uma identidade milenar e que só enquanto Palestina, e não como algo dominado por outro, Palestina dentro do Império Otomano, uns 500 anos. O território chama Palestina. Aí tem o Líbano, tem a Arábia Saudita, tem a Síria, a Jordânia, que foi criada num contexto de um certo vácuo ali. E o caminho natural seria criar um Estado palestino, como foi prometido. Só que no território do povo palestino, no território chamado Palestina, foi possível, por conta da influência da Inglaterra e dos judeus sionistas com relação à Inglaterra, aproveitar essa bagunça de um império decadente e a gente tentando acomodar a nova troca-troca territorial. Foi possível, legitimando, através da Liga das Nações e depois do Conselho de Segurança, depois da ONU, uma autoridade, que é uma palavra bonitinha, um mandato, né? Para não falar que é uma colônia, que é algo submetido ao Império, aí chama de mandato, porque é a Liga das Nações que está autorizando. Para a Inglaterra ajudar naquele território da Palestina a criação de não só um Estado palestino para o povo palestino, mas aproveitar e criar também no território palestino um Estado para os judeus espalhados pelo mundo. Por quê? Porque 2000 anos atrás eles tinham aposta aquele território e diziam que aquilo ali era historicamente, religiosamente importante para eles, e conseguiram convencer o movimento político para criar um Estado para os judeus no território que era da Palestina. Então, deixa eu deixar bem claro uma coisa.
aceita o argumento de que o povo judeu tem direito a um território para ter o seu Estado soberano. Ok. Nada disso significa dizer que ele tem direito de ocupar o território da Palestina para criar o seu território, o seu Estado. Então, o Estado de Israel foi criado no território da Palestina. Foi criado por conta de um arranjo internacional. Que os povos palestinos e os árabes não tiveram força para impedir. Fizeram algumas guerras, perderam. E uma situação. Pois não, Samuel, que bom que você está participando aí. O que você manda? Então, professor, hoje eu estava lendo as notícias, né? E o Donald Trump, ele está ganhando as prévias do partido nos Estados Unidos. Vai ganhar, né? Você acha que isso pode influenciar o conflito que está rolando agora em Israel? E os outros conflitos que estão rolando no mundo? É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Ô, Samuel, a corrente teórica chamada de realismo, ou neorrealismo, ou realismo ofensivo, né? Eles acham que a sociedade internacional, o sistema internacional, é definido, acima de tudo, pela correlação de força entre as grandes potências. E eles vão dizer que não importa quem é a pessoa que naquele momento está no governo do país, que o país vai se comportar não por causa da pessoa, e sim por causa do sistema internacional. Eu tenho certas restrições a esse entendimento. Eu acho que Vou pegar um caso recente. O Brasil do Bolsonaro e o Brasil do Lula, pelo amor de Deus, é completamente diferente. Mas completamente diferente. Então, assim, uma pessoa não faz diferença? Eu acho que faz. Ao mesmo tempo, vários presidentes americanos que a gente cresceu vendo Hollywood e acreditando que era o homem mais poderoso do mundo, né? Vários foram incapazes de fazer as mudanças que eles se propunham a fazer. E tem um vocabulário que o Trump popularizou, que é o deep state, né? Que é a ideia de que tem os governantes que vêm e que vão, mas tem um aparato administrativo, corporativo, parlamentar, que é tão enraizado na estrutura de governo dos Estados Unidos que eles é que conseguem fazer as coisas que eles querem, independente do presidente falar ou que falar. O Obama, por exemplo, ele fazia as coisas mais bonitinhas, fofa, falava que o Lula era o cara e tudo, mas enquanto ele estava elogiando o Lula, a Hillary Clinton estava bolando um golpe de Estado no Brasil. Inclusive, pessoal, para quem tem interesse sobre isso, hoje em dia está fartamente documentado por todos os lados, em vários países, o tamanho da influência que teve os Estados Unidos no processo que levou a Lava Jato, a prisão do Lula, ao impeachment da Dilma, as mudanças da utilização do dinheiro obtido pelo pré-sal, de algo que vinha para a educação, para algo que ia para as multinacionais. Enfim. Até me perdi, Samuel, desculpa. Às vezes eu se empolgo, né? Fala, Tony. Então, será que você podia aproveitar que você está, né, nesse processo das análises de conjuntura e a partir dessa pergunta também de Samuel, uma das análises que eu escutei sendo feita, mas até pelo senso comum, em alguns momentos, ultimamente eu tenho escutado muito falar sobre o Trump, apesar do seu discurso bombástico, ultraliberal, que ele não teve um posicionamento tão forte em relação a iniciar novas guerras. E muito diferentemente do Biden, logo que ele foi eleito, eu lembro de escutar bastante das pessoas apontarem que a política internacional dele tenderia a ser muito mais bélica do que a política do Trump. Então, se engana, pudesse né? Eu desfazer um pouco dos sensos comuns assim, em relação à política internacional do Trump e do Biden. Eu tenho escutado também que o Trump tem uma
uma política voltada mais para a vida interna, né, dos Estados Unidos do que em se expor nesses conflitos internacionais de grandes gastos militares. Então, se Tony, pudesse dar muito uma pertinente a explanada sua nisso. colocação, viu? E eu acho que ela encaixa perfeitamente no que o Samuel estava perguntando. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é que, quando o Obama foi eleito, eu fiquei tão empolgado. Eu achei que ia ser... Gente, a gente, o Bush. Bush fez uma guerra contra o Afeganistão, uma guerra contra o Iraque, com a justificativa mais fuleira. Ninguém acreditava naquilo. Matou 400 mil pessoas, no mínimo. Um desgraçado. Guantánamo, usou a desculpa do ataque do 11 de setembro para legitimar uma guerra ao terror, que é uma coisa semanticamente impossível. Terrorismo é uma metodologia de ação. Não dá para você ter. O que é o Jorge Arbus? Porque a tradução de Bush, né? Jorge Arbus. Absurdo. Então, eu achei Obama, nossa, vai ser diferente. Ele falando bonitinho de Cuba e tudo. No final das contas, ele conduziu muito pouco da política externa. Quem mandou foi Hillary Clinton. E aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte: havia uma tradição de pensar assim, o Partido Republicano é o partido do big business, das grandes empresas, do capital especulativo, da direita conservadora religiosa. E os democratas eram o partido dos sindicatos, da classe média, dos universitários, dos intelectuais. Assim, fazendo um esforço muito, muito grande, Otuane. Era como se fosse um partido mais à direita, outro mais à esquerda, mas é tipo um ultradireita e o outro um pouquinho menos ultradireita, para falar a verdade, sabe? Não é esquerda, não é esquerda nunca. Agora, chama o Obama de comunista, porque o cara queria fazer um plano de saúde, então não dá para levar muito a sério. Vou te falar um negócio, quando a pessoa começa a chamar o outro de comunista, eu já acho que o nível de QI lá embaixo. Porque geralmente não sabe o que é comunista, não sabe nada. Não sabe nem o que é comunismo, para falar a verdade. Então, percebi que faz pouca diferença quem é o presidente. Agora, tem alguma relevância. Não é que ele controla tudo, mas o Trump falava, enchia o saco, ameaçava, mas ele promovia pouca guerra. Os democratas, eles têm um discurso mais bonitinho, mais fofinho, direitos humanos, feminismo, LGBT, meio ambiente, mas eles fazem as guerras mais sujas que tem. Eles fazem os golpes de Estado mais toscos. Eles são perigosíssimos. E o Brasil foi vítima direta disso, dos democratas. E aí, o que tem acontecido, que eu acho que pode mudar, é o seguinte: hoje tem um autor chamado Mearsheimer, eu vou escrever o nome dele aqui para vocês. Mearsheimer. John Mearsheimer, eu acho que é assim. Em que ele fez um livro maravilhoso chamado O Lobby de Israel nos Estados Unidos, em que ele analisa como que a política externa dos Estados Unidos é definida não por uma racionalidade de sistema internacional, e sim pelo lobby que setores econômicos associados a interesses vinculados a Israel, aos judeus e tudo. Lembra que o lobby nos Estados Unidos é autorizado, é legalizado, é permitido. Então, eles financiam as campanhas daqueles candidatos que vão ter um apoio mais explícito aos interesses de Israel. Então, apesar de esse conglomerado parlamentar, militar, industrial, bélico, religioso, ter uma identidade que fica provocando guerras onde guerras não seriam necessárias, essa estratégia tem saído muito caro para os Estados Unidos, e só imbecil que não percebe que estão dando um tiro no pé atrás de outro tiro no pé, e está só piorando.
o declínio dos Estados Unidos nos últimos 3 anos é um negócio catastrófico. Então, assim, o Trump parece, retórica, que está dizendo esse excesso de projeção de poder no mundo não está rendendo nada para a gente, e a gente está tendo um custo enorme. O orçamento oficial do Exército, do Força Armada, é 1 trilhão, por baixo dos panos. Então, o Samuel, o Trump está dizendo, eu acabaria com a guerra na Ucrânia num dia. Ele não fala isso sobre Israel, por causa do lobby muito poderoso. Mas, assim, ele tem dito que o principal problema dos Estados Unidos é a fronteira, por onde passa 10 milhões de imigrantes, e eles não conseguem dar conta de lidar com esse povo lá. E vocês sabem como é que é? A gente tem uma ilusão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com 650 mil pessoas sem lugar para morar. 650 mil pessoas é um país. Uma pandemia de opioide terrível. Uma crise econômica que vai bater pesado. Já está. Uma defasagem. O sistema educacional. Gente, dívida privada escandalosa. Quem fez universidade lá nunca vai escapar dessa dívida. Sistema de saúde, que o povo é atropelado. E fala, não me leva para o hospital, não, pelo amor de Deus, porque eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Quanto que é o band-aid? $1.200, sabe? É um país que está todo lascado, todo decadente. E fica gastando dinheiro com, por exemplo, Ucrânia. Dá dinheiro para a Ucrânia, mas não dá dinheiro para aquela cidade que teve uma explosão de um negócio químico, que ficou lá tudo poluído, sabe? Então, esse discurso, Samuel, passa a ser cada vez mais forte para o eleitorado, que percebe que toda semana eles dão não sei quantos bilhões para a Ucrânia, mas na hora que pede dinheiro para construir uma ponte, não tem, aí a ponte cai, o pessoal morre, e aí... Não, mas é que nós temos que combater a Rússia, porque a Rússia... Ô, gente, eu até entendo, no contexto da Guerra Fria, essa luta contra o comunismo, nós temos que defender o capitalismo. Mas depois que acabou o comunismo, o socialismo, né, Antônio? Eles não têm nem argumento para tentar explicar por que a Rússia é um problema tão grande, sabe? É só projeção de poder. Tem um outro autor importante que chama Brzezinski. Ai, caralho, como é que se chama o nome dele? Brzezinski. Se não for assim, é um pouco mais complicado que isso. Ele fala dessa ideia de que o poder total e absoluto, full spectrum dominance, dominar tudo. Depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam nessa posição de ser uma potência incontestável. E se sentiu não só com condições de fazer, mas também quase como se fosse com o direito, só ajeitar, o direito de fazer o que eles quisessem no mundo, derrubando tudo que é governo que não interessa, fazendo revolução, assassinato, promovendo rebelião, promovendo divisão, promovendo conflito entre países, fazendo e saindo impune. Por quê? Porque não tinha quem pudesse punir eles nesse contexto. Estou me achando muito branco. Então, este momento de um Estados Unidos que não tinha contestação acabou. Começou a acabar com a Líbia, quando eles deram o último golpe deles, a resolução que aprovou No-Fly Zone sobre a Líbia, e acabou com a Líbia, né? Acabou com a Líbia. Foi o momento que a China e a Rússia falaram, olha, não dá mais para confiar. E aí, a partir daí, bloquearam no Conselho de Segurança tudo que era medida que tentava projetar o poder dos Estados Unidos sobre esse país. O momento que a gente vive hoje é o momento em que a gente tem a clareza de que o poderio militar dos Estados Unidos, que era um negócio, né, está sendo desnudado. A ideia de, não, nós temos 11 porta-aviões, dos 11, 4 que estão operando.
porta-avião, que era a maior simbologia de projeção de poder, hoje é um alvo fácil de acertar. Na hora que tiver uma treta para valer, esses porta-aviões, eles são alcançáveis por satélite em qualquer lugar do mundo. Se tiver uma guerra, esses são os primeiros que vão ser destruídos. A tecnologia de mísseis... Fala, Samuel. Mas você acha que os Estados Unidos hoje não mais representa essa ideia do exército forte? Não, eles representam. Mas, por exemplo, estão tomando um cacete na Ucrânia que a mídia não mostra. As derrotas... Por exemplo, o Iêmen é um país que tem um pedaço sunita e uma maioria xiita. Dentro da maioria xiita, tem os chamados Houthis, que foram responsáveis por um momento de radicalização, a tentativa de criar um Estado para eles, porque o governo do Iêmen era um governo subjugado, puxa-saco da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e tudo, e não representava o povo. Aí teve uma guerra no Iêmen que durou uns 6 anos, morreram 350 mil pessoas, e uma crise humanitária desgraçada, e ninguém falava nada, Estados Unidos apoiando a Inglaterra. Aí, eu vou falar Houthis, mas é pouco, não é ruim. O governo desse povo que venceu a guerra civil, apesar de ter lá um governo ainda ligado à Arábia Saudita, mas 70% do povo é ligado a eles, do território do povo. Eles falam assim, olha, Israel está fazendo um genocídio, né, Tony? Genocídio na faixa de Gaza, e nós temos a obrigação de ajudar a prevenir genocídio, e nós vamos fechar esse estreito aqui, e quem quiser entrar no Mar Vermelho para passar pelo Canal de Suez, se for para Israel, não vamos deixar passar. E se tentar passar, nós vamos prender. E se resistir, nós vamos enfrentar. O que esse pequenininho país mais pobre do mundo, que é um pedaço do país, né, no país inteiro, conseguiu fazer contra o mega império ultrapoderoso, foi algo incrível. Ontem, esses tinham navios americanos que iam passar, eles estavam, como é que chama? Escoltados por navio de guerra americano. Os Houthis, eles atacaram os navios de guerra e os navios comerciais tiveram que voltar. Ou seja, não que não seja uma potência militar relevante, mas a tecnologia militar mudou muito. Por exemplo, eles não têm tecnologia para segurar os mísseis hipersônicos que a Rússia tem, que a China tem. Então, assim, eles são vulneráveis e o mundo está vendo isso agora. Então, paralelamente a esse momento em que militarmente se percebe que eles não têm essa força toda hora eles falam que nós temos um tanque, um míssil, um negócio que vai mudar a guerra na Ucrânia, nada dá certo, a Rússia vai cacetando numa proporção de 7-1, e vai mudar rápido agora, eu acho. Do ponto de vista diplomático, a postura dos Estados Unidos. Pois é, Tony, Israel tem tecnologia militar, sim, tem arma atômica, mas ela não tem capacidade. Por exemplo, é porque esses mísseis, eles são interligados e são hipersônicos, não tem tecnologia para você abater. Aquele negócio que chama Iron Dome não funcionou nem contra o Hezbollah. Muita mídia. Para falar, nós somos foda, nosso serviço de inteligência é o mais danado do mundo. Aliás, serviço de inteligência que ajudou o governo Bolsonaro a espionar 30 mil pessoas no Brasil, sem autorização, supervisão legal, nada, né? Essa democracia aí. Bom, Israel fazendo o que está fazendo, e o Ocidente, a partir dos Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, sendo coniventes, sócios, passador de pano. O mundo inteiro está vendo que eles têm uma retórica que não corresponde à prática. Ô, Thaís, eles ficam falando que a China faz genocídio cultural com os uigures. Pelo amor de Deus, conversa com qualquer pessoa que tem isso.
Inclusive, tem os documentos da CIA dizendo que essa era uma linha de atuação para tentar fomentar um problema com a China. Aí os caras estão massacrando tudo em Israel. Eles não fazem nada. Eles não têm nem coragem de pedir um cessar-fogo. Ô, gente, pelo amor de Deus. Então, há uma desmoralização diplomática deste perfil de autoridade geopolítica, que os países da África, por exemplo, estão sendo super corajosos, ousados, estão botando a França para correr no chinelo, estão descolonizando de novo, porque a gente entendeu agora que a descolonização que eles tiveram foi uma descolonização, porém, cheia de... É tipo formal, mas não material. Engraçado que quando eu me vejo assim na câmera, eu percebo que eu tenho uma... Eu estou olhando para a Tuane e para a Ana Júlia ao mesmo tempo, sabe? Aí é bom que vocês nunca sabem para que eu estou olhando, né? É aquele olhar 10 para as duas, né? Então, existe também uma outra grande movimentação, importantíssima. Vou falar assim, começa com a Rússia tentando fazer uma integração de Lisboa a Vladivostok. Os europeus nunca deram moral para a Rússia, mas a Rússia pensou que esse era um plano bom. A China percebeu o incrível potencial que tinha de retomada de uma rede de integração do que antes era a Rota da Seda. Belt and Road Initiative é uma das coisas mais, se não for a mais importante, é uma das mais importantes que está acontecendo no mundo. O que, vejam só, o Ocidente, ele acha assim, vamos pegar dinheiro, fazer aplicações financeiras e criar produtos de investimento. Os chineses falam assim, vamos construir uma ponte que atravessa esse rio, facilitando o comércio, vamos construir uma mega estrutura de conexão de internet, vamos construir um porto nesse lugar aqui que vai concreto, entendeu? Não vem com título da dívida, não, eu quero é ouro, coisa que existe. Enquanto Estados Unidos e o Ocidente fica nesse joguinho de desestabilizar os governos que não são totalmente alinhados e sabotar e exigir coisas que vão enfraquecer o país contra os seus próprios interesses, olha o que está acontecendo na Argentina. Olha, dos anos 90 para cá, gente, eu vou falar um negócio com todo cuidado. Dos anos 90 para cá, só tem exemplo de desastre econômico para quem foi ultraliberal, só deu errado em todos os lugares. Então, quando você vê algum liberal ainda fazendo... Onde que deu certo enfraquecer o Estado e deixar o mercado tomar conta de tudo? Não dá. E aí, o que aconteceu? Os países, Elisa, que não foram cegamente nesse caminho, foram exatamente os países que tiveram melhor nível de desenvolvimento, melhor crescimento, melhor distribuição de renda. E aí, esse modelo que a China, que a Rússia, que o Brasil, dependendo do governo, né, tem feito de investir no desenvolvimento colaborativo. Tem uma maneira de sintetizar isso, Vitória, Rafaela, que é assim, na teoria dos jogos, a gente até falou um pouco sobre isso, eu queria ter falado mais, mas já estava perdendo muito tempo essas coisas. Na teoria dos jogos, você tem alguns jogos que são competitivos, em que um ganha e o outro perde, um é contra o outro. Futebol, por exemplo. O que um ganha, o outro perdeu. Tem umas brigas que são assim, né? Se o território vem até aqui, se você avança para cá, é o tanto que ele perdeu. Esse é o winner takes all. Um ganha, o outro perde. E tem os jogos cooperativos, que são assim. Se cada um fizer aquilo que acha que é melhor para si, o resultado para os dois vai ser pior do que se a gente fizer um arranjo entre nós e a gente cooperar, aí você ganha e eu ganho. Eu vou dar um exemplo que não é muito bonito, não, mas é fácil de entender. Imagina duas grandes empresas. Imagina 2 postos de gasolina, só tem 2 postos de gasolina numa estrada. BH Ouro Preto, por exemplo. 2 postos só. Aí, no começo, cada vez que um baixava o preço, o outro baixava o preço mais ainda. E baixava.
Vocês percebem que esse comportamento é ruim para eles? Aí o que eles fazem? Não, vamos combinar aqui, vamos nós dois botar um preço lá em cima, que é o cliente, ou vai num, vai no outro. Ele não vai escolher por causa do preço. O conluio, a cooperação é muito mais lucrativo, entendeu? Então, a proposta civilizatória, geopolítica, econômica que a China, a Rússia, o BRICS propõem é uma proposta muito mais concreta, de benefícios muito mais palpáveis do que a proposta que o Ocidente propõe, liberalizar tudo, vamos privatizar, tal, sabe, Thaís? Então, mais e mais países estão se sentindo com a liberdade, a capacidade e a coragem e o desencanto com o Ocidente de aceitar, de ter coragem de abraçar essa alternativa, apesar das sanções que sofrem dos países dominantes. Então, o chamado Sul global ele está ficando mais forte, mais sólido economicamente, mais articulado diplomaticamente, mais corajoso, melhor armado. E o chamado Ocidente, ele está economicamente complicado, ele está diplomaticamente enfraquecido, deslegitimado, desmoralizado. Não tem problema, Thaís. A gente fazemos o que podemos, viu? Eu sei que né, por exemplo, aqui, Belo Horizonte, chove, fica... Dá um troco. A internet já fala, eu vou cair. Pois não, Tuane? Você falou em uma aula para prestar atenção ali na Indonésia e ali na região ali, Nigéria, Mali, e aí eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre o que tem desses países aí, ou nessas regiões, que tem alterado, pode alterar, né, essa perspectiva desse mundo multipolar também. Muito bom, Tuane, muito bom. E aí também o que você tem visto também, né, de perspectiva a China acho que no centenário, né? Teve o centenário acho que da Revolução, alguma coisa assim? Acho que foi centenário. Da fundação do Partido Comunista, né? Isso. E aí tem tem uma discussão, né, muito grande, se é um aprofundamento de consolidação do projeto socialista, ou se não, e aí, o que você tem visto também, se isso também possibilita algumas alterações tendo em vista os investimentos da China fora, né? Porque, assim, parece que não é a mesma perspectiva de imperialismo que a gente viu até agora, né? E aí, se essa seria uma perspectiva socialista, ou se você vê isso num contexto do capitalismo, nessa situação que você colocou, né? De uma ideia de cooperação, ou se é de perguntas avanço. São tão inteligentes que elas já são umas aulas, sabe? Seus comentários são perfeitos. Olha só. Nós estamos, inclusive mentalmente, intelectualmente, doutrinariamente, acostumados a pensar muito em olhar para o colonizador, vamos dizer assim. Olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos. A gente fica tentando agradar eles. Tem até a teoria do desenvolvimento, que o Fernando Henrique Cardoso foi um dos autores, que pensa assim, em relações internacionais. Os países da periferia do mundo só vão se desenvolver na medida em que se encaixem nos ciclos de desenvolvimento dos países desenvolvidos. E foi o que ele fez enquanto ele foi presidente. Né? Essa submissão. Assim. E o que a gente está percebendo, cada vez mais, é que nós temos países riquíssimos em tudo que importa, que, no entanto, paradoxalmente, são países empobrecidos, com pessoas na miséria, nadando em recursos que poderiam garantir para eles uma situação muito mais confortável. Vou pegar um exemplo. A Noruega é um país que tem comparativamente pouquíssimos recursos, mas eles tiveram a capacidade de gestão em que o índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida, é muito bom. Eu vi um comentário outro dia
Tony, que eu achei tão interessante, era um autor falando o seguinte, as políticas que os organismos internacionais impõem aos países africanos são necessários para que os países ricos fiquem ricos em detrimento da África que fica pobre. Ou seja, o business plan é esse. É falar assim, não, você não precisa ter uma agricultura de subsistência, planta só algodão, e a gente compra só algodão, e você não planta comida, e eu te vendo comida depois. Expropriação e... gente, eu sou do Nordeste, o nosso tempo está acabando, mas me deixa contar só uma historinha. No passado, não tão distante, sei lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás, toda fazendinha, se tiver alguém do interior aí que conhece mais ou menos a vida na fazenda, compartilha comigo sua experiência aqui. Toda fazendinha tinha umas galinhazinhas, tinha um milhozinho, um feijãozinho, uns boizinhos. O povo não passava fome, não era rico de ter uma conta no banco, não, mas não era miserável. Havia uma subsistência. Aí vinha as guerras mundiais, e vêm as instituições internacionais e falam assim, não, nós vamos dar uma grana para vocês produzirem algodão para fazer farda para o soldado. Aí toma aqui dinheiro para todo mundo parar de ter a sua agriculturazinha familiar, a sua agricultura de subsistência, e todo mundo passa a plantar só algodão. E se submete a uma lógica do mercado internacional que eles não controlam. E que às vezes está bom, às vezes está péssimo. E aí você perde tudo. E não tem nem comida. Esse tipo de coisa aconteceu no mundo inteiro. Então, o empobrecimento do Nordeste tem muito a ver com isso, sabe? Essas imposições de inserção num sistema econômico internacional sobre uma série de argumentos. Porque a vantagem competitiva, o liberalismo adora essa conversinha enfiada. Então, Tony, o que eu queria chegar é o seguinte, esses países, como Indonésia, Nigéria, são países enormes, com grande população, com muito recurso natural, que foram sistematicamente sabotados. Né? Por exemplo, os golpes de Estado que o Ocidente ajudou a dar nesses países, mantiveram eles. E eu acho que, neste momento que a gente está vivendo, quem prestar atenção nas potências emergentes vai poder explorar melhor o potencial de crescimento que elas oferecem. E o BRICS é muito isso. Vejam, eu não vou dizer que a China e a Rússia são potências emergentes, mas tem uma vibe de juntar os que não são os hegemonas, ou os puxa-saco dos hegemonas. E a gente colaborar win-win, como diz muito o Xi Jinping. A gente coopera. Eu não quero dominar o seu mercado, invadir, comprar suas empresas, privatizar. Não, vamos trabalhar junto. O tanto de coisa positiva que a China contribuiu para a África, aí vão os americanos lá encher o saco dos caras, os caras falam, velho, vocês vêm aqui, vocês mandam a gente privatizar tudo, endividar, a gente está 60 anos dando errado essa política, os caras vêm aqui e constroem um porto. Esse lugar que você está aqui, é esse que construiu para a gente. Então, há uma colaboração. E aí, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, vamos parar de ser hipnotizado por conta da mídia com os valores, os padrões, as estéticas, as justificativas, as narrativas desse Ocidente bonitão e vamos olhar para nós. Vamos acreditar que o Brasil é um país que pode ser muito mais rico do que ele é. E entender que esse país que antigamente era desprezado, Indonésia, são potenciais enormes. Nosso tempo está acabando. Eu queria dizer o seguinte, Tony. O modelo de desenvolvimento econômico e político da China, a China não tenta reproduzi-lo em outros países. Ela fala socialismo com características chinesas. Capitalismo com características chinesas. Democracia com... sabe? Eles não estão tentando impor o modelo deles aos outros, como faz os Estados Unidos. Todo mundo tem que ser democracia liberal, woke, etc. Eles não fazem.
Mas o modelo, veja, tem o Elias Jabbour, vocês conhecem? É um geógrafo brasileiro que tem feito muitos estudos importantes sobre a política econômica da China, o projetamento, muito importante. Queria até estar com o livro dele aqui para mostrar para vocês. Ele foi para o lugar mais importante de todos que ele poderia estar agora. Eu fiquei tão feliz quando eu soube. A Dilma é a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS. E ele é assessor da Dilma. Então, assim, eles estão... Veja, há uma nova concepção sobre o papel que o Estado pode ter na indução da economia, os estímulos, o planejamento, a ideia de pensar, não no curtíssimo prazo, amanhã a bolsa vai cair, o dólar. Não, vamos. Os chineses pensam as coisas para 10, 20 anos, 100 anos, a gente tem maturidade para isso. Mas, veja, vamos olhar comparativamente. Olha o tanto que a China está numa situação de crescimento favorável, industrializado, culto, educado, classe média, 350 milhões de pessoas, depois mais 350 milhões de pessoas. Olha para o outro lado. Uma puta concentração econômica. O Brasil, gente, 1% da população tem 48% da riqueza. 1% da população tem 48%. Pois é, Duane. E a meta para 2030 é mais 350 em cima desse, né? Então, assim, eles não estão preocupados em mudar o resto do mundo à força, mas eles dão um exemplo de que o negócio lá dá certo. E a gente não precisa virar socialista, não. Sabe, a gente tem tanto preconceito, o povo não entende. Tem umas palavras que são muito tabus. Partido Comunista, oh, meu Deus! Cara, olha para a China, olha mesmo. Mas, assim, olha para um lugar que você possa confiar, porque as narrativas da mídia corporativa ocidental, elas erraram todas as previsões. Estão falando que a China está em crise há 20 anos. Todo ano tem uma capa. A crise da China, Aí a China está lá crescendo. A China segura o crescimento do mundo. A China salva os Estados Unidos quando o bicho pega. Não vai salvar mais, não. Então, eu acho que esse é o futuro, entendeu? E o meu medo, só para fechar, já passou meu tempo, mas só para fechar. Quando um grande império começa a rapidamente implodir, não porque os outros estão fazendo guerra com ele, mas porque overextension, né? Está demais. O déficit anual dos Estados Unidos é trilionário. A dívida pública dos Estados Unidos é trilionária. Os países já não estão acreditando no dólar como um negócio seguro. Por quê? Porque os Estados Unidos abusaram da prerrogativa de punir quem eles não gostavam em cima do poder que eles têm sobre o dólar, em cima que eles têm poder sobre as instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o SWIFT. Aí os bem fácil, velho. Então, se for assim, por exemplo, se você for confiscar os bens que eu ponho no seu banco, eu nunca mais vou botar dinheiro no seu banco e ninguém aqui vai também, porque se você faz isso com a Rússia, não vai fazer com o Vanuatu? Óbvio que vai. Então, essas coisas vão criando... Olha, ao final, a necessidade para o desenvolvimento de novas networks de governança internacional, que não precisam manter aquela estrutura zona. Pois é. O perigo que elas... Não precisa ter aquela estrutura tipo ONU, União Europeia, não, outros arranjos. O BRICS é um negócio que a gente tem que prestar atenção, porque é a locomotiva deste grande novo movimento, liderado pela China, do ponto de vista econômico, industrial, tecnológico, e suportado pelo poder militar da Rússia, que, para quem não sabe, está escandalosamente bem estruturado, poderosíssimo, tecnologicamente. Mudou a guerra no mundo. A guerra já não é mais a mesma. 18h59, pessoal. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que ficou aqui até o final, a todo mundo que participou, viu, Tuane, Samuel,
E queria dizer que eu fico como um psicopata acompanhando notícias sobre coisas que eu não posso mudar. E na minha cabeça, eu fico doido para compartilhar isso com vocês. Minha cabeça fica transbordando. Fico achando que, especialmente por conta da incrível parcialidade, mediocridade, superficialidade da mídia corporativa tradicional, que é a que mais informa, entendeu? Faz vocês achar que as pessoas acharem que a Ucrânia está ganhando a guerra, que Israel é bonzinho, sabe? Os Estados Unidos só quer o bem, promover a democracia e tal. Tem. Ô, Tony, eu vou colocar uma série de coisas no Moodle e no Observatório, tá bom? E aposto que vocês vão ganhar. Tá certo? Então, pessoal, sigam aí tranquilos com relação às questões de avaliação, tá? Com uma pessoa que falou tanto com vocês, imagina se eu não vou ser flexível com as necessidades, né? Então, se tiver algum problema, vocês vão falando e a gente vai se explicando por aí, tá bem? Então, eu vou parar a gravação, agradecendo a todos, e se por acaso alguém quiser conversar comigo aqui fora das câmeras, estou à disposição. Tchau, tchau. Sobre o projeto